Boa noite, Dom. Meu nome é Dennis. O que eu vou contar não é o tipo de história que se fala em qualquer roda de amigos, porque, sinceramente, quem acreditaria? Mas eu senti que seria interessante compartilhar aqui. No ano passado, eu estava numa fase bem complicada da vida profissional. Tinha saído de uma empresa grande para tentar a sorte como arquiteto autônomo. Apareceu um projeto que poderia mudar tudo para mim, um daqueles que te colocam no mapa, sabe? O prazo era curtíssimo e eu simplesmente não conseguia me concentrar em casa. Era barulho de obra no prédio vizinho, telefone tocando sem parar. Um caos. A única solução que me veio à cabeça foi alugar um lugar por 15 dias. Um refúgio. Achei por um aplicativo uma casa que parecia ideal. Ficava nos arredores de uma cidade de interior, daquelas com um centro antigo bem preservado. Mas essa casa era numa área mais nova, mais quieta. Pelas fotos, era um lugar moderno, de linhas retas, todo minimalista. Perfeito. Era exatamente o que eu buscava. Silêncio e zero distrações. Quando cheguei, vi que era tudo como no anúncio. A casa era impecável, tinha um cheiro forte de produto de limpeza. O proprietário, um senhor Valdemar, tinha deixado a chave num pequeno cofre com senha ao lado da porta e sobre a mesa da cozinha, uma garrafa térmica com café ainda quente e um bilhete. Era um bilhete curto, escrito numa caligrafia caprichada. Seja bem-vindo, para o seu conforto peço que a porta do corredor permaneça fechada. A chave não está na casa. Confesso que achei um pouco estranho. Fui até o corredor olhar a tal porta. Era uma porta branca, lisa, exatamente igual às outras duas do corredor, a do meu quarto e a do banheiro. A única coisa diferente era a fechadura, uma peça de metal escuro meio antiga que não combinava com o resto. Por puro hábito, tentei girar a maçaneta. Estava firme, trancada. Dei de ombros. Devia ser um depósito, um quarto com os pertences dele. A casa era do homem, a regra era dele. Meu único foco ali era virar noite na frente do computador. O resto era só cenário. Passei o resto daquele primeiro dia organizando as minhas coisas, montando minha estação de trabalho na mesa grande da sala. A casa era realmente silenciosa. Um silêncio denso que me permitia ouvir o zumbido da geladeira, o vento passando pelas poucas árvores do quintal. Era o ambiente exato de que eu precisava. Comecei a trabalhar e as horas simplesmente desapareceram. Quando me dei conta, o relógio no canto da tela do computador já passava da 1 da manhã. Eu estava totalmente concentrado nos desenhos da planta, com uma xícara de café ao lado, quando escutei pela primeira vez. Foi um som muito baixo, quase não dava para ouvir. Parecia um choro de mulher, abafado e distante. Meu primeiro instinto foi tirar os fones de ouvido. Fiquei completamente imóvel, prestando atenção para tentar saber de onde vinha. A suspeita mais óbvia era a vizinhança. Pensei que talvez fosse a televisão de alguém ou até mesmo uma discussão de casal na rua. Nessas áreas mais residenciais e calmas, o som viaja de um jeito estranho durante a madrugada. Aguardei em silêncio por 1 minuto. O som continuava, indo e vindo. Não era um choro alto de desespero. Era algo mais contido, como o choro de alguém que tenta não ser percebido. E era isso que me deixava mais encucado. Se fosse uma briga, provavelmente seria mais barulhento, mais evidente. Levantei-me e fui até a janela da sala que dava para a rua escura. Não havia nada. Uma escuridão total. Nenhuma luz acesa nas casas próximas. Nenhum movimento. Aquilo não se encaixava. Voltei para a mesa, coloquei os fones novamente e aumentei o volume da música. Foco, Dennis. Repeti para mim mesmo. Você não tem tempo a perder com isso. Mas não funcionou. Era como se uma vez que eu soubesse que o som estava lá, meu cérebro fizesse questão de encontrá-lo, mesmo por cima das batidas da música eletrônica que eu ouvia. Era um som fininho e triste que quebrava a minha concentração. Ele parava por alguns minutos e justo quando eu pensava que tinha acabado e conseguia voltar a me concentrar, o som voltava. Depois de quase 1 hora nessa batalha, eu desisti. Não sentia medo, era mais uma irritação profunda. Eu tinha pagado para estar ali justamente pela promessa de paz. Fechei o notebook, esfregando o rosto com as 2 mãos. Decidi que o melhor era ir para a cama e recomeçar no dia seguinte, com a cabeça mais leve.
Antes de apagar a luz do quarto, dei uma última olhada para o corredor, para a porta branca, imóvel e lacrada. Uma ideia absurda me ocorreu, mas eu a afastei no mesmo instante. Era óbvio que o som vinha de fora. No dia seguinte, o sol que entrava pelas janelas da sala levou embora qualquer preocupação. A casa estava quieta, e eu me convenci de que o cansaço extremo da noite anterior tinha mexido com a minha cabeça. Trabalhei o dia todo sem nenhuma interrupção, e quando a noite caiu, eu me sentia produtivo e mais tranquilo. Preparei outra garrafa de café, determinado a ter uma madrugada de foco total. A paz durou até umas 10:30 da noite. O choro recomeçou, só que desta vez ele estava diferente. Não era mais um som distante, algo que poderia ser confundido com o mundo lá fora. Estava mais perto, mais nítido, e vinha com toda a certeza do corredor. Do final do corredor, meu corpo inteiro ficou duro. Eu continuei sentado, tentando fingir que não era nada, mas meus olhos escapavam da tela do computador em direção à escuridão do corredor a cada poucos segundos. O choro fraco ia e vinha, mas agora era acompanhado por outra coisa. Um barulho de arrastar, como o de pés descalços sendo puxados com dificuldade por um piso frio. Um passo, uma pausa, depois outro. Lento e pesado. Tentei me concentrar, mas era inútil. Cada barulho quebrava o silêncio de que eu tanto precisava. Levantei-me sentindo o coração bater num ritmo estranho, irregular. Caminhei devagar até a entrada do corredor e parei, apenas escutando. O choro baixo e o som de arrastar pareciam vir diretamente de trás daquela porta branca e selada. Foi quando as batidas começaram. Não eram golpes fortes de alguém tentando arrombar a porta. Eram batidas secas, abafadas. 3 pancadas. Um silêncio de alguns segundos. Mais 3 pancadas. O som era o de alguém chutando a porta com o calcanhar, mas sem força, numa espécie de raiva contida, de protesto. Um som que só queria ser notado. Naquele momento, minha lógica foi por água abaixo. Não havia vizinho, não havia televisão. Aquilo estava acontecendo ali dentro, a poucos metros de mim. Senti um cheiro muito fraco. Parecia vir da fresta sob a porta. Não era cheiro de poeira ou de lugar fechado. Era um cheiro químico, de produto de limpeza pesado, quase como água sanitária. Como se alguém tivesse esfregado aquele cômodo sem parar para apagar algo. Num impulso que misturava uma raiva crescente com um medo que eu ainda não queria admitir, andei a passos firmes até a porta. Meu plano era bater de volta, gritar alguma coisa, qualquer coisa para quebrar aquele ciclo. Mas no instante em que parei a centímetros da madeira lisa, tudo ficou em silêncio. Um silêncio absoluto, mais denso e pesado que o silêncio de antes. O choro, os pés se arrastando, as batidas. Tudo desapareceu. Prendi a respiração, encostei o ouvido na porta, sentindo a pintura fria contra a minha pele. Nada. Nem um sussurro. Esperei por uns 30 segundos que não passavam nunca. A única coisa que eu ouvia era o sangue pulsando nos meus ouvidos. Devagar comecei a me afastar, dando um passo para trás, sentindo um alívio esquisito e, ao mesmo tempo, estando mais apavorado do que nunca. Eu estava recuando, virando o corpo para voltar à segurança da sala iluminada quando ouvi. Não foi um grito nem um choro, foi um sussurro. Um sopro de voz que soou tão perto que parecia estar sendo falado diretamente na minha nuca, mas que, ao mesmo tempo, eu sabia que vinha do outro lado da porta. Uma voz feminina, rouca e cansada, que disse apenas uma palavra. O meu nome. Deni! O som foi baixo, quase inaudível, mas cortou o silêncio. Não havia como confundir, não havia como racionalizar. Era o meu nome. E a forma como foi dito. Não era um chamado, era uma constatação. Como se a pessoa do outro lado estivesse apenas confirmando que eu estava ali. Eu não me mexi, não conseguia. Era como se todos os músculos do meu corpo tivessem recebido uma ordem para parar, para não fazer nenhum movimento brusco. A sensação era a de ser um animal pequeno que se finge de morto na presença de um predador. Minha respiração ficou presa no peito e um calor estranho subiu pela minha nuca e se espalhou pelo meu couro cabeludo. Eu podia sentir cada fio de cabelo do meu braço arrepiado.
Fiquei ali, parado no meio do corredor escuro por um tempo que não consigo medir. 1 minuto? 5? Não sei. Meu cérebro estava em pane, tentando processar o impossível. Como aquilo sabia o meu nome? A única pessoa que sabia que eu estava ali era o Sr. Valdemar, o proprietário. A ideia de que ele pudesse estar dentro daquele quarto fazendo uma brincadeira doentia passou pela minha cabeça, mas foi descartada no mesmo instante. A voz não era de um homem, não tinha dúvida, era a voz de mulher. Lentamente, com um cuidado que eu nunca tive na vida, virei a cabeça para olhar de volta para a porta. Ela continuava lá, branca, inocente e selada. O silêncio tinha voltado, mas agora era diferente. Era um silêncio tenso, como se algo estivesse esperando a minha reação. Não houve reação. Eu me virei de costas para a porta e caminhei, passo a passo, sem correr, até a sala. Sentei no sofá, de frente para o corredor, e acendi todas as luzes que consegui. A do abajur, a do teto, a da cozinha. Eu precisava inundar aquele lugar de luz, apagar qualquer sombra. Peguei meu celular com as mãos trêmulas e enviei uma mensagem para o Sr. Valdemar. Está acontecendo alguma coisa muito estranha nesta casa. Por favor, me ligue assim que puder. Eram quase 2 da manhã. Eu sabia que ele não responderia. Eu não preguei o olho. Passei o resto da madrugada naquele sofá com todas as luzes acesas, olhando fixamente para a entrada do corredor. Era como se vigiar a escuridão pudesse, de alguma forma, me proteger dela. O projeto, o prazo, o cliente. Tudo isso tinha virado fumaça na minha cabeça. A única coisa que existia no mundo era eu e o silêncio pesado daquela casa. Os sons não voltaram com a mesma força de antes, o que era quase pior. De vez em quando, eu ouvia um único arranhão vindo da porta, um som discreto, como o de uma unha passando de leve na madeira. Depois, um longo período de silêncio. E então, um baque surdo, solitário. Eram lembretes. A coisa do outro lado sabia que eu estava ali, ciente de sua presença. Não precisava mais se esforçar para chamar minha atenção. Agora, ela só me lembrava que não iria a lugar nenhum. Eu me senti um completo idiota. Por que eu simplesmente não pegava as chaves do carro e ia embora? Mas ir para onde às 3:30 da manhã numa cidade que eu mal conhecia? E uma parte de mim, uma parte teimosa da qual hoje me arrependo amargamente, se recusava a fugir sem entender. Minha mente, tão acostumada a buscar lógica em tudo, precisava de uma explicação, por pior que ela fosse. Quando os primeiros raios de sol cinzentos e fracos começaram a cortar a escuridão, senti um alívio tão grande que chegou a me dar tontura. A luz do dia não fazia o medo desaparecer, mas fazia o medo parecer mais concreto. Peguei meu notebook da mesa, mas não o abri para trabalhar. Abri o navegador e, com os dedos ainda um pouco rígidos, digitei o endereço da casa na barra de pesquisa. Os primeiros resultados não mostraram nada demais. Anúncios antigos do mesmo aplicativo de aluguel, um mapa do bairro, o valor estimado do imóvel, tudo normal. Mas eu já sabia que o que eu procurava não era normal. Mudei a estratégia, mantive o nome da rua e acrescentei outras palavras: crime, morte, polícia. Rolei por páginas de links inúteis, estava prestes a desistir, a me convencer de que eu estava enlouquecendo, quando um título chamou minha atenção. Era de um portal de notícias da região, numa seção de arquivo. A manchete era de uns 6 ou 7 anos atrás. Polícia descobre cativeiro em bairro residencial e encontra vítima sem vida. Senti um nó no estômago. Cliquei no link. A matéria era curta, acompanhada por uma única foto de baixa resolução da fachada da casa. Era ela. Não tinha como errar, antes da reforma que a deixou com essa cara moderna. O texto informava que, após uma denúncia anônima, a polícia havia estourado um cativeiro naquele endereço. Um homem foi preso no local, mas dentro de um quarto nos fundos, trancado por fora, encontraram o corpo de uma mulher. A perícia disse que ela estava presa ali há semanas. Na época, vizinhos foram entrevistados e admitiram ter ouvido ruídos estranhos e sons de briga, mas ninguém acionou a polícia. Quando chegaram, era tarde demais. A vítima nunca foi identificada e cada palavra daquela notícia se encaixava com o horror que eu tinha vivido.
O quarto trancado, o choro abafado de mulher, as batidas na porta, que agora eu entendia não serem de raiva, mas de puro desespero. O cheiro de produto químico, a tentativa de apagar o que tinha acontecido ali. E o sussurro. O sussurro com o meu nome não tinha sido uma ameaça. Tinha sido um pedido de ajuda. Um pedido de contato, de ajuda, para a única alma viva que estava perto o suficiente para ouvir. Eu estava hospedado dentro de um túmulo. O quarto não guardava os pertences do proprietário. Guardava o sofrimento sem fim daquela mulher. Fechei o notebook com um baque seco. Senti um enjoo subindo pela minha garganta. Eu precisava sair dali e precisava ser agora. Comecei a juntar minhas coisas de qualquer jeito, atirando roupas e cabos dentro da mala quando meu celular esquecido sobre a mesa vibrou. A tela se acendeu. Era uma notificação de mensagem do Sr. Valdemar. Com o celular na mão, o coração disparado no peito, eu abri a mensagem. Era curta e direta. Bom dia, Denis. Peço desculpas pela demora. Fique tranquilo, não há com o que se preocupar. A casa é antiga, às vezes os encanamentos fazem barulhos. Os sons da rua também costumam ecoar aí dentro de um jeito estranho. Aquela resposta calma, quase burocrática, foi o que me fez transbordar. O descaso dele me encheu de uma raiva que por um instante se tornou maior que o medo. Sem pensar duas vezes, eu disquei o número dele. Atendeu no segundo toque. Alô? A voz do outro lado era exatamente como eu tinha imaginado. A de um homem mais velho, de fala pausada. Senhor Valdemar, é o Denis. Minha voz saiu um pouco mais aguda do que o normal, mas eu não me importei. Que história é essa de barulho de cano? Eu sei o que aconteceu nesta casa. Houve um silêncio na linha. Um silêncio que durou uns 5 segundos, longo o suficiente para que eu ouvisse a minha própria respiração ofegante. Ah, ele finalmente disse, soltando o ar num suspiro cansado, como se estivesse desistindo. O senhor pesquisou. Se eu pesquisei... Minha voz subiu, beirando um grito. Eu passei a noite inteira acordado ouvindo uma mulher chorando e batendo na porta do quarto. Eu sei do cativeiro. Eu sei da mulher que morreu aqui dentro. Como o senhor tem a coragem de alugar um lugar desses? Eu esperava que ele gaguejasse, que tentasse negar, que desligasse o telefone. Mas a resposta dele veio no mesmo tom de antes. Uma tranquilidade que era 1000 vezes mais assustadora do que qualquer som que eu tinha ouvido na casa. Meu jovem, não é perigoso. O senhor não correu risco nenhum. Eu fiquei mudo, paralisado pela frieza dele. Ele continuou após outra pausa curta. É que às vezes ela fica muito agitada quando passa muito tempo sozinha. Ela só precisa de companhia para se acalmar. É por isso que o aluguel é tão em conta. Achei que o senhor não se importaria. Eu desliguei o telefone. Não consegui dizer mais uma única palavra. Fiquei ali, parado no meio da sala, olhando para o aparelho na minha mão. E foi quando a ficha caiu de vez. Eu não era um hóspede. Eu era um remédio. Uma presença viva usada para apaziguar uma alma torturada. E o senhor Valdemar era o enfermeiro que me administrava sem o meu consentimento. Larguei tudo para trás. Deixei a mala semi-aberta, o notebook e a garrafa de café. Peguei só a minha carteira e a chave do carro e saí, batendo a porta da frente com uma força que não era minha. Não olhei para trás. Já faz quase 1 ano, eu nunca mais consegui dormir direito num lugar que não seja a minha própria casa. E mesmo aqui, no meu apartamento, às vezes, quando o silêncio da madrugada fica denso demais, eu olho para a porta fechada do meu quarto e sinto um arrepio. Não é mais medo do que pode estar do outro lado. É o eco daquele cheiro químico, a memória de um sussurro. É a lembrança de que, por 2 noites, eu fui a companhia de um fantasma. E a pior parte, a pergunta que me corrói até hoje, é se a minha presença, no fim das contas, serviu de algum consolo, ou se só fez com que ela se sentisse ainda mais sozinha. Antes de irmos para o próximo relato, verifique se você já está inscrito aqui no canal e se já ativou o sino de notificação para receber as próximas histórias. Aprecio sua companhia e seu apoio faz toda a diferença. Bem, vamos continuar.
Eu cheguei no meu limite. Não sei dizer exatamente quando foi. Não teve um dia específico. Foi só um desgaste lento que foi acabando comigo. O trabalho tinha me esvaziado de um jeito que a minha própria casa parecia um ambiente hostil, barulhento, cheio de gatilhos. Meu relacionamento foi junto no ralo. Eu só precisava de silêncio. Não o silêncio de um apartamento na madrugada, cortado por sirenes e vizinhos, mas um silêncio de verdade. Um silêncio de mato. Foi fuçando num aplicativo novo de aluguéis que eu encontrei. Uma cabana pequena, isolada numa região de serra a umas 3 horas de onde eu moro. As fotos mostravam um lugar simples, todo em madeira, com uma varanda e uma rede. O preço era tão baixo que parecia erro de digitação. Na hora eu nem pensei 2 vezes. Achei que era um golpe de sorte e reservei por 3 noites. A viagem até lá já foi parte do processo. Depois de sair da rodovia principal, peguei uma estrada secundária que virou uma estradinha de terra batida, daquelas que o mato vai comendo pelas beiradas. O ar ficou mais denso, com aquele cheiro de folha e umidade. O proprietário me mandou uma mensagem. Disse que a chave estaria debaixo de um vaso e que o sinal de internet ali era uma porcaria. Perfeito. Quando cheguei e desliguei o motor do carro, o que ouvi foi só o som dos insetos. Era um barulho constante de bicho, mas que, de alguma forma, soava como paz. A cabana era exatamente como nas fotos. Rústica, honesta. Naquela primeira tarde, eu só joguei a mochila num canto, me deitei na rede da varanda e senti meus ombros desabarem. Pela primeira vez em meses, eu não estava pensando em nada. Era tudo o que eu queria. Mal sabia eu que aquele lugar tinha suas próprias regras. A primeira noite chegou rápido. A escuridão ali na serra é diferente. É um breu pesado, quase palpável. Não há luz de poste ou de vizinhos, só a da lua, quando ela resolve aparecer. Eu improvisei um jantar, um macarrão instantâneo com um pouco de linguiça que comprei no último vilarejo antes de subir. Comi ali na mesinha da cozinha, sentindo um sossego que há muito tempo não conhecia. O problema é que, quando você foge de si mesmo, o silêncio absoluto pode se tornar um inimigo. A sua própria mente começa a fazer barulho. Para não cair nessa armadilha, procurei algo para fazer. Havia uma pequena prateleira com alguns livros de edições antigas, com as páginas amareladas. Peguei uma edição bem gasta de Vidas Secas. Quando abri, um pedaço de papel dobrado caiu no meu colo. Era papel de caderno, amarelado como o livro, e tinha algo escrito a lápis, com uma letra meio tremida, forçada. Dizia: "Ela escolhe quem ouve. Se você ouvir o choro lá fora, não saia." Eu li aquilo umas 3 vezes. Minha primeira reação foi um riso sem graça. Que tipo de brincadeira era aquela? Coisa de algum hóspede anterior querendo pregar uma peça no próximo. Guardei o bilhete no bolso da calça, tentando não dar importância, mas aquilo já tinha me deixado cabreiro. Aquilo não combinava com a paz que eu tinha vindo buscar. Mais tarde, já deitado, o sono não vinha. Fiquei rolando na cama, ouvindo a orquestra de grilos e sapos. Foi quando escutei outro som, um que não pertencia à noite. Veio da sala, um ruído seco, curto, como se alguém tivesse arrastado uma cadeira de madeira por 1 centímetro no chão. Meu corpo ficou rígido na cama. Fiquei esperando, mas só havia o som dos bichos lá fora. Levantei devagar, na ponta dos pés, e espiei a sala. Estava tudo no lugar, exatamente como eu havia deixado. A cadeira, a mesa, tudo imóvel sob a luz fraca da lua que entrava pela janela. É a madeira, eu disse a mim mesmo, quase num sussurro. Casa velha de madeira estala com o frio da noite. Voltei para a cama e me forcei a acreditar naquilo, mas o sossego já tinha ido embora. A luz da manhã seguinte é curiosa, parece que apaga os medos da noite, transformá-los em exageros da imaginação. Olhando pela janela, com o sol batendo nas árvores, o som da madeira estalando na madrugada me pareceu uma bobagem. Eu me senti um idiota por ter ficado assustado. Decidi que não ia deixar minha cabeça estragar aquele lugar. Passei o dia fora, fiz uma caminhada longa por uma trilha que saía de trás da cabana. Me forcei a focar no verde, no som de um riacho que encontrei, no ar puro. Funcionou. Por algumas horas, eu quase esqueci o bilhete no meu bolso.
Voltei no fim da tarde suado e fui direto para o banheiro tomar um banho. Enquanto me despia, algo me chamou a atenção. O armário do banheiro era antigo, de madeira escura, e em cima dele havia uma camada grossa de poeira daquelas que se acumulam por anos, e no meio da poeira havia algo escrito. Parecia que alguém tinha passado o dedo ali. Subi na ponta dos pés para enxergar. Eram palavras. A frase desenhada na sujeira dizia: "Não fale com a mulher do espelho." Aquilo me deu um arrepio diferente. Não era um bilhete que alguém poderia ter esquecido. Alguém teve que subir ali e escrever aquilo. E quando? A poeira parecia intocada há muito tempo, mas a escrita era nítida. O espelho, que até então era só um objeto, de repente ganhou uma presença. Fiquei olhando meu próprio reflexo nele, desconfiado, como se procurasse outra pessoa ali comigo. O banho não relaxou em nada. Minha boca estava seca. Eu tinha trazido algumas garrafas de água, mas elas tinham acabado. Foi quando decidi usar o filtro de barro da cozinha. Levantei a tampa superior para enchê-lo e meu coração disparou. Dentro da parte de cima, apoiado na vela do filtro, havia outro papel dobrado, um pouco úmido pelo contato com a cerâmica. Minhas mãos tremiam um pouco quando o peguei. A caligrafia era a mesma do primeiro bilhete. "Se ouvir que te chamam enquanto dorme, não se vire." Foi aí que a ficha caiu de verdade. Não era uma brincadeira. Eram regras. Coloquei os 3 avisos lado a lado na mesa da cozinha. O do choro, o da mulher no espelho e o de não se virar. Havia um padrão ali, uma lógica doentia. A sensação de paz tinha virado uma coisa pesada. Eu não estava mais num refúgio, estava num território que não era meu e o dono não era o cara do aplicativo. Pensei seriamente em juntar minhas coisas e ir embora, mas já estava escurecendo. A ideia de dirigir por aquela estradinha de terra sinuosa, no breu total, me pareceu perigosa. "É só mais uma noite", pensei. "Durmo e vou embora assim que o dia clarear." Foi a pior decisão da minha vida. Aquela noite foi diferente. Eu não tentei relaxar ou me convencer de que tudo estava bem. Eu sabia que não estava. Apaguei as luzes da sala e deixei só a do quarto acesa, com a porta entreaberta, para não ficar na escuridão total. Sentei na cama, totalmente vestido, com os 3 bilhetes sobre o criado mudo, como se fossem um amuleto inútil. Cada estalo da madeira, cada som do vento lá fora, me fazia prender a respiração. O silêncio que eu vim buscar tinha se tornado uma tela em branco onde minha mente projetava o pior. Foi quando eu senti um cheiro. Não veio de fora, nasceu dentro da cabana. Era um odor de folhagem úmida, de mato que ficou tempo demais debaixo de uma pedra. Mas misturado a isso, havia um toque adocicado, enjoativo, como o de flores passadas quase apodrecendo. Levantei, farejei o ar como um bicho. O cheiro parecia mais forte perto do banheiro, mas não tinha uma fonte. E assim como veio, ele sumiu, me deixando ainda mais em dúvida sobre meu próprio juízo. Voltei a sentar na cama, peguei o celular por puro hábito, um gesto automático para me distrair, mesmo sabendo que não havia sinal. Fiquei passando o dedo na tela escura, abrindo e fechando menus. Por um segundo a tela ficou preta antes de bloquear, e no reflexo escuro do vidro, eu vi. Por uma fração de segundo, vi o contorno de algo alto e magro parado no vão da porta do quarto. Não era meu reflexo. Era mais escuro, mais denso. Virei o corpo com um solavanco, o coração na boca. Não havia nada lá. A porta entreaberta mostrava apenas a sala escura e silenciosa. "É o meu cansaço", repeti para mim mesmo, mas a voz na minha cabeça soava fraca, desesperada. A lembrança do bilhete "Não fale com a mulher do espelho" martelava na minha mente. Decidi que precisava tentar dormir. Era a única forma de fazer o tempo passar mais rápido até o amanhecer. Deitei e puxei o cobertor fino até o queixo. Fiquei de olhos abertos, encarando o teto, ouvindo. E foi então que escutei. O som veio da sala. Começou baixo, um ruído molhado, como se alguém pisasse com o pé encharcado no assoalho. Depois outro e mais outro. Eram passos, passos de alguém descalço, pesados de água, se movendo com uma lentidão calculada pela sala, vindo na direção do meu quarto. O que quer que fosse, agora estava dentro de casa.
Os passos pararam bem no umbral da porta do meu quarto. Eu não via nada, mas sentia. Era como se uma figura estivesse ali, parada, me observando na penumbra. Fiquei imóvel, esperando o que viria a seguir, mas nada aconteceu. O silêncio voltou, mais pesado do que nunca. E então, um som diferente começou, e ele vinha de fora. Era um choro, um lamento baixo de mulher que parecia vir de longe, do meio do mato. Aquele som me travou inteiro, porque eu me lembrei na mesma hora do primeiro bilhete. Se você ouvir o choro lá fora, não saia. O som foi ganhando força, se aproximando da cabana, até parecer que a mulher estava agachada do lado de fora da minha janela, soluçando de um jeito que dava desespero. Era um choro de pura dor. E de repente parou. O corte foi tão abrupto que o silêncio que se seguiu pareceu mais alto que o choro. Eu prendi a respiração. Foi quando ouvi um pingo e outro. Um som de água caindo no assoalho de madeira bem ao lado da minha cama. A coisa não estava mais na porta. Ela tinha entrado. Ela estava ali, a menos de 1 metro de mim. Eu não via, mas eu sentia a presença dela. O ar perto da cama ficou mais frio, mais denso. Eu podia sentir o peso de alguém parado ali, me olhando no escuro. Meu corpo inteiro se contraiu, cada músculo travado, mas eu estava completamente incapaz de qualquer movimento. O gotejar parou. O silêncio se tornou absoluto, brutal. E no meio desse nada, eu senti um sopro gelado na minha nuca, quase no meu ouvido, e uma voz. Não o choro de antes, mas um sussurro seco, arrastado, vindo de uma garganta que não era usada há muito tempo. Ederson. O silêncio que se seguiu pareceu uma eternidade. Então, a voz completou o convite. Vira. O convite estava feito. A ordem final. O teste. Tudo em mim queria obedecer, ou gritar, ou fugir. Mas as regras, os 3 avisos, estavam queimando na minha memória. O último deles, principalmente. Não se vire. Fechei os olhos com toda a força que eu tinha, como uma criança se escondendo de um pesadelo. Puxei o cobertor até o nariz, um gesto patético de proteção. E fiquei ali, sem me mexer, esperando. Eu não sei dizer por quantas horas fiquei daquele jeito, encolhido na cama, esperando o próximo som, o próximo movimento, um toque gelado. Mas nada veio. O silêncio voltou, mas era um silêncio vazio, vigilante. Fiquei ali sem me mexer até que o primeiro fio de luz cinza azulada começou a vazar pela fresta da janela. Nunca na minha vida eu senti um alívio tão grande em ver o dia amanhecer. Assim que a claridade foi suficiente para distinguir as formas dos móveis, eu me movi. Meus músculos estavam duros, doloridos pela tensão. Levantei em silêncio, peguei a chave do carro e a carteira. Não pensei na minha mochila, nas minhas roupas, em nada. Meu único instinto era sair dali. Passei pela porta do quarto devagar, sem olhar para os lados. O foco era só a porta da frente. Quando passei em frente ao banheiro, porém, não consegui evitar. Dei uma olhada lá dentro, e o que eu vi confirmou tudo. O espelho sobre a pia estava coberto por uma névoa densa, como se alguém tivesse respirado contra o vidro por horas. O ar da cabana estava gelado. Definitivamente não era vapor. Não parei para analisar. Apenas abri a porta da frente e corri para o carro. Não olhei para trás nenhuma vez. Isso foi há quase 2 meses. Voltei para a cidade, para a minha vida, para o barulho. Cheguei a procurar ajuda profissional. Falei sobre o esgotamento, sobre a pressão. É mais fácil falar sobre isso. É mais fácil para os outros entenderem e para mim mesmo para tentar me convencer. Por um tempo funcionou. Eu quase me convenci de que tudo não passou de um surto, uma alucinação causada pelo estresse extremo. Até semana passada. Cheguei em casa depois de um dia cansativo e tomei um banho quente e longo. O banheiro ficou cheio de vapor, como sempre. Saí do box e, por hábito, passei a mão no espelho para limpar o embaçado e poder me olhar. E foi quando eu vi. Conforme o vapor se dissipava, ele não sumia por igual. Ele se agarrava ao vidro de um jeito estranho, recuando lentamente, deixando a mesma névoa gordurosa que eu vi na cabana. Eu fiquei ali parado, olhando meu próprio reflexo se formar lentamente no meio daquele borrão.
E entendi tudo. Entendi que o problema nunca foi a cabana. O aviso não era sobre o espelho de lá. Era sobre qualquer espelho. Eu não fugi de nada naquela manhã. Eu só abri a porta e a trouxe comigo. Se estiver gostando dos relatos, não se esqueça de já deixar o seu like. Ele é muito importante. Bem, vamos continuar. Meu nome é Fábio. Eu preciso começar dizendo que nunca fui um atleta de verdade. A corrida para mim nunca foi sobre saúde, sobre manter a forma. Sempre foi pela cabeça. É o único momento do dia, ou melhor, da madrugada, em que o barulho dentro de mim se acalma. Visto a roupa, calço o tênis, coloco os fones com alguma música tranquila e saio. Às 4 da manhã, as ruas do bairro são só minhas. É um pacto silencioso. Essa rotina me salvou de muita coisa. De uns anos para cá, desenvolvi uma ansiedade que às vezes parece um bicho roendo por dentro, sabe? E a corrida, o esforço físico no frio, o ritmo constante dos pés no asfalto, tudo isso coloca os pensamentos no lugar. Funciona como um remédio. Por isso eu levo tão a sério. É a minha linha de defesa. Naquela terça-feira, porém, algo estava diferente. Eu já estava de pé, com a roupa de corrida, tomando um copo d'água na cozinha. Mas, pela primeira vez em anos, eu não queria ir. E não era preguiça ou cansaço, era uma sensação pesada, uma pressão no peito, uma certeza esquisita de que o melhor a fazer era trancar a porta, voltar para a cama e fingir que a madrugada não estava acontecendo. Fiquei uns minutos parado, olhando para a porta fechada, tentando entender aquilo. De onde vinha essa sensação? Parecia um aviso, mas se eu cedesse, se eu deixasse esse sentimento vencer, o dia já começaria perdido. A ansiedade teria ganhado a primeira batalha antes mesmo do sol aparecer. Lutei contra aquilo, me chamei de covarde em pensamento e decidi que era só a minha cabeça tentando me sabotar outra vez. Forcei meu corpo a se mover, abri a porta e senti o ar frio da rua. Devia ter dado ouvidos àquele instinto. Os primeiros quilômetros foram normais, o ar gelado limpando os pulmões, o ritmo constante me ajudando a empurrar aquela sensação estranha para o fundo da mente. Eu estava no meu território, no controle. O percurso passava por uma rua mais antiga do bairro, ladeada por uns prédios da década de 70 e árvores enormes que faziam a luz dos postes parecer só uns pontinhos de luz no meio do escuro. O asfalto ali é irregular, estufado pelas raízes. Foi nessa rua que eu a vi. De longe era só um vulto pequeno encostado no tronco de uma sibipiruna, a uns 20 metros de um dos prédios. Pensei que fosse um saco de lixo que alguém deixou ali, ou talvez um cachorro de rua. Diminuí o passo, um pouco por instinto, e tirei um dos fones. De repente o silêncio ficou total, pesado. Conforme me aproximei, a forma ficou mais nítida. Não era lixo, era uma criança. Uma menina, sentada na beira da calçada, abraçando os próprios joelhos. A primeira coisa que pensei foi no perigo, no absurdo da situação. O que uma garotinha fazia ali, sozinha, antes das 5 da manhã? Parei a uns 5 metros de distância, e foi quando ela levantou a cabeça. A pele era pálida, coberta por uma camada de sujeira, como se tivesse rolado na terra. O vestido, que um dia talvez fora branco, estava encardido e rasgado. Mas não foi isso que fez meu estômago revirar. Foi o rosto. Os olhos eram grandes demais, escuros, 2 buracos escuros que não refletiam luz nenhuma. E o sorriso não era um sorriso de verdade. Eram 2 linhas finas e escuras, pintadas ou arranhadas na pele, subindo pelos cantos da boca, como uma boneca de porcelana quebrada e remendada. Meu cérebro simplesmente não conseguiu processar. Não havia lógica. Senti um frio que não era da rua, vinha de dentro. Minhas pernas, que minutos antes corriam com tanta disciplina, agora pareciam moles, inúteis, sem saber se avançavam ou recuavam. Não pensei em gritar. Não pensei em nada. Apenas me virei e corri.
Corri de um jeito descontrolado, tropeçando nos próprios pés, correndo de qualquer jeito, sem olhar para trás, com o som da minha própria respiração ofegante explodindo nos meus ouvidos. Eu não sei como cheguei em casa. Lembro de ter subido as escadas do meu prédio de 2 em 2 degraus e de ter batido a porta com uma força que fez o batente tremer. Girei a chave na fechadura 2, 3 vezes. Fiquei ali, encostado na madeira, ofegante, tentando entender o que tinha acontecido. Minha mente era um caos. A imagem não saía da minha cabeça, aquele rosto, aquele sorriso desenhado. Fui até a cozinha, minhas mãos tremiam tanto que mal conseguia encher um copo d'água. Tentei achar uma explicação lógica, qualquer uma. Uma pegadinha? Impossível, não havia ninguém por perto. Alguma criança em situação de rua? Talvez, mas aquilo não explicava a aparência, a sensação de erro. Parecia algo que imitava uma criança. Tentei seguir com o dia. Tomei um banho longo, quente, como se a água pudesse lavar a lembrança. Não adiantou. Cada vez que eu fechava os olhos, via o rosto pálido e os olhos vazios me encarando. O dia no trabalho foi um borrão. Eu estava lá fisicamente sentado na frente do computador, mas minha mente estava a quilômetros de distância, presa naquela rua escura. Um colega chegou a perguntar se estava tudo bem. Disse que eu parecia pálido. Inventei uma desculpa qualquer sobre uma noite mal dormida, o que não era de todo mentira. A primeira noite foi a pior. Deitei, mas não apaguei as luzes. Fiquei de olhos abertos encarando o teto, atento a qualquer som. O barulho do elevador no corredor, os estalos normais da estrutura do prédio, tudo parecia uma ameaça. Em vários momentos tive a impressão nítida de que havia alguém no quarto comigo. Uma pressão no ar, a sensação de ter alguém me observando daquele canto mais escuro perto do guarda-roupa. Eu virava a cabeça rápido, mas não havia nada. O cansaço era imenso, mas o medo era maior. Nos dias que se seguiram, a coisa só piorou. Eu abandonei as corridas, claro. A simples ideia de colocar os pés na rua antes do amanhecer me causava náuseas. Mas o medo não ficou lá fora. Ele tinha vindo comigo. Eu me sentia vigiado dentro do meu próprio apartamento. Comecei a duvidar de mim mesmo. Será que eu imaginei tudo? Será que o estresse finalmente tinha me quebrado? Eu queria acreditar nisso. Queria desesperadamente que fosse uma alucinação. Mas, no fundo, uma parte de mim, a parte que ainda se lembrava daquela frieza anormal, sabia que o que eu vi na calçada era real. E essa certeza era a coisa mais apavorante de todas. Passei quase uma semana nesse inferno particular. Mal comia, mal dormia. Meu apartamento, que sempre foi meu refúgio, tinha se tornado uma espécie de cativeiro. Eu estava no limite. Precisava de uma resposta, qualquer coisa que me tirasse daquela confusão, daquele pavor. Ou eu estava ficando louco, ou aquilo realmente aconteceu. E eu precisava saber qual dos dois era a verdade. No sábado à tarde, criei coragem. O sol estava forte, o céu azul. Voltei para aquela rua. De dia, o lugar era outro. Mães passeavam com carrinhos de bebê. Crianças corriam num parquinho improvisado no canteiro central. O contraste com a minha memória era tão brutal que por um momento eu realmente acreditei que tudo não passou de um pesadelo. A árvore onde eu a vi estava lá. Sob sua sombra, num daqueles bancos de concreto, estavam 3 senhores conversando. Fiquei observando de longe, o coração batendo rápido. O que eu ia dizer? Com licença, os senhores já viram uma assombração por aqui? Eu soaria como um maluco. Respirei fundo e me aproximei. Pedi licença, tentei parecer o mais normal possível. Boa tarde, desculpem incomodar. Eu moro aqui perto e queria tirar uma dúvida. Esse bairro é tranquilo à noite? Eles se entreolharam. Um deles, um senhor de rosto enrugado e olhar cansado, me analisou por um instante antes de responder. Tranquilo até demais, meu filho. Por quê? Viu alguma coisa? Senti meu estômago afundar. Tentei manter a voz firme. Eu estava correndo de madrugada dias atrás e vi uma menina, uma criança, sentada sozinha ali. Apontei para a base da árvore. Parecia perdida, muito suja. Fiquei preocupado, mas quando pensei em me aproximar, ela sumiu. Eu menti na última parte, claro. Era mais fácil de engolir do que a verdade. O silêncio que se seguiu foi pesado.
O senhor que falava, que depois soube se chamar Humberto, baixou os olhos. Sua expressão mudou. Uma menina com um vestidinho branco? Eu apenas assenti com a cabeça, incapaz de falar. Ele suspirou um som longo e triste. Faz muitos anos. Mais de 20, eu acho. Morava uma família num daqueles prédios ali. Tinha uma filha, a Laura, uma menina de uns 7, 8 anos. Um dia, ela estava brincando aqui na frente e sumiu. Simplesmente desapareceu. Seu Humberto fez uma pausa olhando para o local exato que eu apontei. Procuraram por semanas, a vizinhança toda, a polícia, nada. Encontraram o corpo dela bem depois, num matagal que tinha perto do rio. Nunca pegaram quem fez a maldade. Dizem por aí que a alma dela não teve sossego, que ela continua por aqui procurando o caminho de casa. As palavras dele me acertaram em cheio. A descrição, o lugar, a história fechava todas as pontas soltas da minha suposta alucinação. Aquilo não era da minha cabeça. Era real. Agradeci com um murmúrio e me afastei andando no piloto automático. Eu tinha a minha resposta. Não estava louco. O que eu vi era o fantasma da pequena Laura. E essa confirmação, longe de trazer qualquer alívio, só abriu uma porta para um medo muito mais profundo e real. Saber a história por trás da aparição não me trouxe paz. Pelo contrário. Agora, o medo tinha um nome, um rosto, uma tragédia. Cada tábua do piso que rangia à noite não era mais um barulho aleatório. Era a Laura. Cada corrente de ar frio que entrava pela fresta da janela era o sopro gelado do seu espírito. O medo mudou. Ficou mais pessoal e por isso pior. E a presença no meu apartamento, antes uma sensação, começou a se tornar mais ousada. Coisas pequenas a princípio. A xícara de café que eu deixava na pia aparecia sobre a mesa. A porta do quarto, que eu tinha certeza de ter fechado, estava sempre entreaberta quando eu voltava da sala. Era um jogo sutil, um teste para ver se eu estava prestando atenção. Eu estava. E o pavor crescia a cada novo detalhe fora do lugar. Eu não podia continuar daquele jeito, precisava fazer alguma coisa. Minha primeira parada foi a paróquia do bairro. Falei com o padre Ivan, um homem de meia idade com uma voz calma que por alguns minutos me fez sentir seguro por alguns minutos, mas era mentira. Não tive coragem de contar tudo, claro. Falei em uma presença perturbadora, em energias pesadas, desde que me mudei. Ele me ouviu com paciência. Meu filho, o mundo espiritual é complexo, ele disse, juntando as mãos sobre a mesa de madeira escura. O que você precisa é de oração. Reze por essa alma, se você sente que há uma. Acenda uma vela, peça paz. Posso incluir o nome dela, Laura, nas intenções da missa de domingo. E, se a perturbação continuar, podemos agendar uma bênção para o seu apartamento. Saí de lá me sentindo um pouco mais leve, mas a solução parecia branda demais para o tamanho do meu medo. Aconselhado por um colega de trabalho que ouviu um resumo ainda mais vago da minha situação, comecei uma busca difícil. O colega me deu um telefone que me levou a outro. Depois de uma conversa estranha numa loja de artigos religiosos, finalmente consegui um endereço na periferia. Um raizeiro, um homem chamado No, que supostamente entendia de outras coisas. A casa dele era simples, com um cheiro forte de ervas secas no ar. No era um homem de poucas palavras, com olhos que pareciam ver mais do que eu mostrava. Com ele fui mais honesto. Contei do encontro, da história da menina. Ele me ouviu sem nenhuma surpresa, apenas balançando a cabeça lentamente. Cuidado, meu rapaz. Ele falou a voz rouca. Mexer com o espírito de criança é pisar em terreno perigoso. E às vezes, o que parece um cordeiro é só o disfarce do lobo. A frase me causou um arrepio. Ele me deu um galho de guiné para colocar atrás da porta de entrada e a receita de um banho de descarrego com sal grosso e arruda. Limpe a si mesmo primeiro, depois cuide da casa, mas faça com fé e esteja preparado. Quando a gente empurra a escuridão, ela empurra de volta. Voltei para casa naquela noite com uma estranha mistura de esperança e pavor. Decidi começar pela limpeza da casa, espalhando o sal grosso nos cantos dos cômodos, como No instruiu. Foi quando eu estava na sala que a escuridão empurrou de volta.
As luzes piscaram 3 vezes e se apagaram, me deixando num breu total. Um segundo de silêncio absoluto, e depois um estrondo violento veio do meu quarto, como se um armário tivesse despencado. Meu coração disparou. Peguei o celular, liguei a lanterna e andei lentamente pelo corredor. O ar ficou gelado a ponto de eu ver minha própria respiração. E um cheiro invadiu tudo. Um cheiro de terra úmida, de mofo, de coisa guardada e podre. Apontei a luz para dentro do quarto. A velha estante de livros estava no chão, os livros espalhados como corpos. E então eu ouvi. Um som que começou baixo, como um choro de criança, mas que rapidamente se distorceu, transformando-se numa risada fina, aguda e cruel, que parecia vir de dentro das paredes. Um dos meus porta-retratos voou da cômoda e se espatifou na parede, a 1 palmo da minha cabeça. Eu me encolhi no chão, protegendo o rosto. Foi quando a luz do celular varreu o canto mais escuro do quarto e eu a vi. A figura da menina estava lá, mas não era a mesma. Seu corpo se contorcia de um jeito que ossos humanos não permitiriam. O sorriso desenhado em seu rosto parecia se alargar, se rasgar numa careta grotesca. E seus olhos, os poços escuros e vazios, brilharam por um instante com uma luz vermelha, doentia. Naquele momento, deitado no chão do meu apartamento revirado, eu entendi a verdade que o velho No tentou me avisar. Aquilo não era a alma triste de Laura. Aquilo era outra coisa. Algo que tinha se escondido por trás daquela tragédia, usando-a como isca. E eu, na minha tentativa de lutar, tinha acabado de mostrar que a isca funcionou. A revelação quebrou alguma coisa dentro de mim. Não foi o barulho, nem os objetos voando. Foi a clareza. O entendimento de que eu tinha sido caçado, enganado por alguma coisa muito esperta e ruim que se aproveitou da minha empatia. Minha pena pela história da menina Laura não era um caminho para a solução. Era a chave que eu mesmo usei para abrir a porta da minha vida para essa coisa. Eu não lutei mais. Qual era o sentido? Lutar só o alimentava. Nos dias que se seguiram, eu me entreguei. Não limpei a estante quebrada nem os cacos de vidro. O cheiro de mofo e terra se tornou o cheiro da minha casa. Parei de atender o telefone, de responder mensagens. A comida acabou e eu não senti fome. A figura não precisava mais de ataques violentos. Sua vitória estava em sua presença constante. Eu a via sentada no meu sofá, com a cabeça inclinada, uma plateia silenciosa me vendo definhar. Eu a via no reflexo da tela escura da televisão quando a noite caía. Ela estava sempre lá, uma espectadora silenciosa da minha decomposição. Não sei exatamente quanto tempo se passou. O tempo perdeu o sentido. Em algum momento ouvi batidas fortes na porta. Vozes chamando o meu nome. Não respondi. Lembro do som da madeira se partindo, da luz do corredor invadindo meu esconderijo de desespero. Vi o rosto do meu irmão deformado pelo choque e pela preocupação. Vi paramédicos. Não resisti. Não havia mais nada em mim para oferecer resistência. Agora estou aqui. As paredes são brancas. O cheiro é de limpeza. As janelas têm grades discretas e só abrem 1 palmo. A enfermeira vem de poucas em poucas horas. Me dá comprimidos coloridos com um copo de plástico e pergunta como estou me sentindo, com um sorriso que não alcança os olhos. Eu sempre digo que estou bem. A verdade é inútil neste lugar. Aqui, a verdade é apenas mais um sintoma. Minha família me visita aos domingos, eles me trazem frutas, revistas que eu não leio e conversam comigo sobre coisas banais, evitando olhar para o vazio nos meus olhos. Eles acham que estou seguro aqui. Acham que o tratamento está me ajudando a superar o surto psicótico que tive. Eles não entendem que eu nunca estive tão vulnerável, porque ela veio comigo. Neste exato momento, enquanto escrevo isso, ela está aqui. Está sentada na cadeira de plástico azul no canto do quarto. Está limpa agora. O vestido está limpinho, sem uma mancha. Os cabelos parecem penteados. Ela se adaptou. A sujeira e as roupas rasgadas da rua não eram dela. Eram o uniforme da tragédia que ela roubou para si. Aqui, ela usa a limpeza do ambiente como seu novo disfarce. A única coisa que permanece é o sorriso desenhado.
uma cicatriz na normalidade forçada deste ambiente. Ela não faz nada. Apenas me observa, com aqueles olhos escuros que não mostram nada. Ela não precisa mais me assustar, ela já venceu. Aqui, neste lugar feito para curar mentes doentes, ela encontrou o esconderijo perfeito. Porque se eu gritar, se eu apontar para ela, se eu tentar contar a um médico que tem um demônio me vigiando do outro lado do quarto, eles apenas anotarão na minha ficha, aumentarão minha dose e me dirão para descansar. A criatura me encurralou no único lugar do mundo onde ninguém jamais vai acreditar em mim. É por isso que escrevo escondido, em papéis que consigo pegar da sala de artes. Preciso que a verdade sobreviva, mesmo que eu não. Bem, amigos, esses foram os relatos de hoje. Espero de coração que tenham gostado. Lanço vídeos novos por aqui todos os dias e ficarei muito feliz em te ver nos próximos. Agora na tela, estou deixando outros 2 bons vídeos que certamente irão gostar. Um abraço do Dom e eu te vejo por lá.